Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 14. Você acha que as crianças são um pouco estranhas? 1. Uma enorme mansão super luxuosa em Londres, Inglaterra. Na sala de reuniões no terceiro andar da mansão, onde a máscara de bico, que simboliza Ventric, estava gravada em todos os lugares. O tratamento do labirinto nos arredores de Hidden foi concluído. Um homem de terno elegante estava fazendo um relatório para uma mulher sentada no lugar de honra. Uma mulher com longos cabelos dourados e olhos dourados que brilham tão vividamente. Ela era Adélia Ventric, uma descendente direta da família e chefe da família Ventric. Não, para ser preciso, a posição dela era cabeça secundária, e obviamente havia o chefe da família Ventric acima dele, mas depois que Adélia Ventric se tornou adulta, todo o poder real do chefe da família foi entregue a Adélia. Por que o chefe da família entregou repentinamente o poder a Adélia? Ninguém sabe disso. Em algum momento, o chefe da família entregou as relíquias da família e todo o poder para Adélia, e a Adélia respondeu. É por isso que Adélia Ventric, apesar de ser a vice-chefe, detinha o mesmo poder que o chefe da família, e agora que a situação já dura 4 anos, ninguém da família Ventric iria contra ela. Ela fez a família dela completamente nos últimos 4 anos. Obrigada pelos teus esforços. Algo mais? Estou pensando em encontrar 2 amigos úteis nesta exploração do labirinto e recrutá-los. É assim? Pelo menos parece ser o suficiente para rolar com o Labyrinth Explorer. Com as palavras do homem, ela balançou a cabeça e disse. Eu acho que você não está falando sobre alguma coisa. Ambos são empreiteiros classe A. Ele é o sobrevivente da família Robert, que desta vez caiu devido ao labirinto. Nesse nível, não seria problema receber a bênção de Ventric. Sim. Mas caso você não saiba, faça um teste de qualidade e traga para mim. Tudo bem. Este é o fim do relatório? Em primeiro lugar, tudo o que aconteceu em Hidden acabou e tenho algo a relatar sobre o negócio do rock. TSK. Adélia Ventric estalou a língua em desaprovação assim que o nome saiu da boca do homem. Rockjill Ventric. Adélia Ventric não gostava muito dele. Esse seria o caso, porque Rockjill Ventric era um idiota que usou o prestígio de sua família para satisfazer seus próprios interesses. Claro, não era que ele não gostasse porque satisfazia seu próprio interesse. Mesmo que eu use o poder da família, isso não ajuda a família em nada. A razão pela qual Adélia odiava era que o Rockjill não ajudava a família Ventric. Não, pelo contrário, Rockjill Ventric havia feito algo para a desaprovação do público na Academia Britânica não muito tempo atrás, prejudicando a reputação da família Ventric. Claro, o poder da família impediu a propagação de boatos, mas é verdade que a reputação da família Ventric foi prejudicada. Se ele tivesse se dedicado à família o suficiente para encobrir o que havia feito, Adélia não odiaria tanto. Em primeiro lugar, do ponto de vista de Adélia, o padrão de gostar ou não gostar era dividido de acordo com o se era útil ou não para a família. O que mais ele fez? Não é bem assim, mas parece que ele está tentando fazer alguma coisa. Por quê? Disse que Rockjill chamou de Zera para a Coreia. De Zera? Com essas palavras, Adélia franziu a testa descaradamente. De Zera Ventric, que era um ramo colateral da família Ventric. Ele foi culpa da família e o pior canalha que foi expulso da família Ventric aos 20 anos agora. Ele fez dezenas de merdas em nome da família Ventric. Acima de tudo, ele era mais talentoso do que qualquer outra pessoa e, aos 19 anos, matou sozinho 5 empreiteiros da Academia Britânica só porque eles brigaram. Graças a isso, Zera foi banido da família, mas por causa do que ele fez, a família Ventric teve que abaixar a cabeça na superfície, então Adélia o odiava muito. Não, eu odiava além de odiá-lo. É por isso que Adélia franziu a testa, mas depois suspirou como se não pudesse evitar e falou. Fique de olho nisto além disso, diga a Rockjill.
Se você for pego fazendo algo estranho de novo, eu vou te expulsar. Tudo bem. Depois de ouvir as palavras de Adélia, o homem abaixou a cabeça antes de se virar e sair pela porta, e ela soltou um suspiro. Esse cara e aquele cara, por que diabos eles estão usando coisas que nem são deles? Pensando assim, ela ergueu o olhar e repetiu a frase que pairava sobre a porta em sua mente. Tudo para uma pessoa. Foi a sentença dada a eles pela constelação guardiã de Bentrick, Big Mask. Tudo para uma pessoa. Para aquela pessoa, ela nunca mencionou a máscara de bico, mas ela identificou essa pessoa sem dificuldade antes. Esse sou eu. Somente ele, que herdou a linhagem como o atual chefe da família Bentrick e descendente direto, era o único digno da palavra. Então ela murmurou aquelas doces palavras novamente. Tudo para uma pessoa. Hashtag, 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 hashtag. Coisas boas e coisas ruins estavam acontecendo com Kim Jo-yeol. O bom é que recentemente o corpo de Kim Jo-yeol está se desenvolvendo rapidamente. Claro, era uma história sobre condicionamento físico, não altura e peso. Seu corpo estava tão fraco que ele se perguntou se, mesmo algumas semanas atrás, ele poderia empunhar uma espada adequadamente com este corpo. No entanto, agora seu corpo havia subido ao nível de um aluno mediano graças a várias semanas de treinamento intenso. O que eu senti ali foi que esse corpo, ou seja, o corpo de Kim Jo-yeol, não era um grande talento, mas parecia que o desempenho do corpo era bom inatamente. Se não fosse por isso, o corpo frágil não teria mudado tão rapidamente em apenas algumas semanas. Originalmente, eu estava muito ciente de que o corpo humano muda pouco a pouco após um longo período de treinamento, então não pensei nisso com pressa. É mais do que eu pensava. Kim Jo-yeol fez uma expressão satisfeita enquanto verificava a mana que estava claramente se movendo melhor do que antes em seu corpo. Acho que posso fazer o treinamento de artes marciais que venho enterrando há um tempo neste nível? Kim Jo-yeol pensou assim e pensou que depois da aula de hoje, em vez de treinamento físico, ele deveria praticar artes marciais a sério. Sim, isso foi definitivamente uma coisa boa. Então, qual é a coisa ruim que Kim Jo-yeol está experimentando? Isso mesmo. Jo-yeol, você tem tempo depois da escola desta vez? Por que não temos uma discussão aprofundada sobre monstros do labirinto juntos? Eu não estou comprando isso. Ah, você quer comprar alguma coisa? Estou ficando sem dinheiro porque estou fazendo algo este mês. Se não for caro, posso comprar para você. Não. Eu não. Por quê? Esta é uma história realmente boa para você também? Quantos benefícios você obtém por ser meu assistente? Eu não preciso disso. Foi que o número de pessoas que irritaram Kim Jo-yeol aumentou. Não, como diabos essa mulher é? Ele olhou para Lilia, cujos olhos brilhavam à sua frente, com uma expressão confusa. Obviamente, quando a vi pela primeira vez, ela tinha a imagem de uma cobra venenosa que devoraria os arredores apenas com a atmosfera. Kim Jo-yeol sabia que continuaria a vê-la assim enquanto estivesse na academia. Era verdade que Kim Jo-yeol, não importa o que, lutou contra Lilia e deu a ele o lado. No entanto, você quer ser um assistente? Assistente Eran. Olhando para si mesma, ela pensou que iria roer os dentes incondicionalmente, mas depois desse incidente, ela estava circulando em torno de Kim Jo-yeol como um samoyeda vagando por todo o lugar. Kim Jo-yeol olhou para ela como se não pudesse entender no momento, observando seu cabelo branco curto se mover sem parar ao redor dos olhos de Kim Jo-yeol. Não, por que você está fazendo isso comigo de repente? Eu honestamente pensei que o professor iria me odiar? Por que eu? Por que eu te dei o lado? Com as palavras de Kim Jo-yeol, Lilia esticou o peito e fingiu ser adulta antes de falar. Não importa de qualquer maneira. Oh sim. Se você entrar como assistente, quantos papéis terá que escrever comigo?
Vamos passar para essas coisas triviais. Ele também é louco? Kim Joo-yeol pensou nisso com uma expressão séria, mas logo acenou com a mão e falou: Eu não tenho nenhuma intenção de fazer isso de qualquer maneira. Ah, por quê? Não é embaraçoso falar assim com os alunos? O que é embaraçoso? Tenho apenas 22 anos? Tenho 17 anos? Se você tem uma diferença de idade de 5 anos, você nem vai parecer compatível. Estou realmente louco? Privado da iniciativa na conversa mais do que esperava, Kim Joo-yeol acenou com a mão como se estivesse irritado. Ok, então vá. Vou pensar sobre isso. Para ser honesto, ele queria xingar, mas tinha que ficar até o final do primeiro semestre de qualquer maneira, e se você pensar bem, não havia necessidade de discutir com o instrutor. Você tem que pensar positivamente. Entender. Depois de ir e vir várias vezes com seu cabelo branco curto com tensão muito alta, ela logo desapareceu depois da escola, dizendo que tinha que fazer aulas suplementares para alunos reprovados. Ei! Ah! Assim que Lilia desapareceu, Kim Joo-yeol voltou seu olhar para a voz que o chamava e olhou para Yoo Soo-yeon parada atrás dele. Por quê? Resposta de Joo-yeol Kim. Com isso, Yoo Soo-yeon calou a boca e pareceu hesitar sobre alguma coisa. Não. Então eu me virei novamente. Esses dois foram a fonte das coisas ruins que aconteceram com Kim Joo-yeol. Lily, que visita Joo-yeol Kim a qualquer momento durante os intervalos, hora do almoço, depois da escola, etc., e quebra sua mente. E depois de falar assim, Yoo Soo-yeon vira a cabeça sem dizer nada no final. Na verdade, se não é incômodo, do ponto de vista de Kim Joo-yeol, Yoo Soo-yeon era muito menos irritante. No entanto, o problema era o que Soo-yeon estava fazendo com Joo-yeol Kim. Ei! Por quê? Não. Sem brincadeira, Kim Joo-yeol parecia ter tido essa conversa com Yoo Soo-yeon mais de 10 vezes. Em primeiro lugar, quando falo com ele e atendo, ele resmunga sozinho como se estivesse pensando em algo por um tempo, e no final diz que não e vai embora. Claro, uma ou duas vezes, eu supero, mas quando chega a 5 ou 10 vezes, é claro que fico com raiva. Existem duas maneiras de deixar as pessoas com raiva, uma é parar de falar e a segunda é: Uau! Ei! A voz que você ouve quando suspira assim. Quando ele voltou seu olhar, Yoo Soo-yeon, que havia desaparecido em algum lugar há algum tempo, apareceu na frente dele novamente. Vendo isso, Kim Joo-yeol suspirou e respondeu: Por quê? Que? Não. Exatamente na 15ª conversa entre Kim Joo-yeol e Yoo Soo-yeon. Não, que diabos não é isso, seu idiota? No final, Kim Joo-yeol que não conseguiu conter sua raiva no corredor da sala de aula e amaldiçoou Yoo Soo-yeon. Episódio 15. Você acha que as crianças são um pouco estranhas? 2. O que? De novo? Então, se você falar comigo mais de 10 vezes e deixar as pessoas com raiva dizendo não, isso é normal? Você é um psicopata? Com a voz irritada de Kim Joo-yeol, Yoo Soo-yeon imediatamente se encolheu com uma expressão de ugh, mas logo abriu a boca como se não fosse desistir. Sim, mas eu não sou um idiota. Isso mesmo de novo. Não. Certo. Não. Isso mesmo. Não. Enquanto cerrava os dentes, Yuki olhou para Yoo Soo-yeon e, sem saber, Kim Joo-yeol começou a imaginar tirando a espada da aldeia guardada em seu peito. Independentemente de ser uma mulher ou um homem, Kim Joo-yeol trata todos igualmente. Devo explodir sua cabeça? Um tiro pode curar essa doença mental imediatamente. Foi Kim Joo-yeol quem ficou momentaneamente preocupado enquanto sacudia a mão direita, mas logo suspirou e acenou com a mão. Ok. Eu direi não. Não estou dizendo que não, é porque não estou. Ok. Então, seu negócio acabou agora?
Ah, sim. Yo Soo-yeon assentiu com uma expressão confusa por um momento. Então eu vou. Para ela, Kim Jo-yeon acenou com a mão uma vez e se moveu rapidamente, e Yo Soo-yeon, que teve uma expressão confusa no rosto por um momento, lembrou-se de seu propósito original e tentou pegar Kim Jo-yeon tardiamente dela. Como Kim Jo-yeon já havia desaparecido do corredor, Yo Soo-yeon sorriu desanimada. Enquanto isso, Kim Jo-yeon, que voltou ao dormitório, imediatamente começou a se preparar para as artes marciais, ou para ser mais preciso, para acumular mana. Bem, mesmo se eu dissesse preparação, era apenas trocar de roupa porque eu poderia estar suando muito. É um treinamento mágico? Ok. Bem, provavelmente é diferente do treinamento mágico que eles fazem hoje em dia. Kim Jo-yeon franziu a testa quando viu como os empreiteiros constroem magia em seus corpos hoje em dia na aula anterior. O auge da ineficiência. Não sei por que diabos, mas todos os empreiteiros, incluindo estudantes, estavam construindo magia de uma forma que absorvia magia usando um dispositivo chamado uma máquina de eficiência através de um espaço especial, em vez de construir magia por meio de método ou esforço mental. Claro, os métodos modernos não estão totalmente errados. De qualquer forma, se você acumular mana através do dispositivo, poderá armazenar muito mana em seu corpo em um período de tempo mais curto do que se praticasse o método do núcleo interno ou outros métodos. Considerando que este mundo é um mundo onde os poderes mágicos são bizarramente usados para depender de coisas chamadas constelações, era compreensível que os poderes mágicos evoluíssem dessa maneira. No entanto, neste mundo, que agora era capturado pelo bom senso, Kim Jo-yeon sabia o quão ineficiente era. Bem, deve ser bom logo no começo. O método mental que Kim Jo-yeon conhecia, ou o método de usar mana ao limite para aumentar a quantidade de uso, obviamente requer muito esforço e leva muito tempo, mas o mana é extremamente pequeno. Por outro lado, aqueles que absorvem mana por meio de dispositivos de eficiência absorvem muito mana em um curto período de tempo. Olhando para isso agora, qualquer um pode ver que o lado da eficiência é melhor, mas isso é apenas aparência. Mesmo se eu sugar a mana do ar em um período tão curto de tempo, a qualidade dela cairá drasticamente. Sim, pode parecer muito agora. Absorvendo mana agora. Porém, no final, por mais que ele absorvesse a mana que absorveu em seu corpo, ele não conseguia usá-la adequadamente e sua eficiência era muito baixa. Para ser um pouco mais intuitivo, foi dito que o que você pode fazer com apenas um punhado de poderes mágicos reunidos por meio de métodos psíquicos, os poderes mágicos reunidos com eficiência só podem ser alcançados acertando uma quantidade enorme. Bem, parece que algumas famílias usam eficiência e médios familiares para reunir poder mágico. Mesmo que a qualidade da magia pudesse aumentar um pouco, acabou no ponto em que a magia já foi absorvida pelo dispositivo de eficiência. Uau! Portanto, em vez de absorver mana com uma máquina eficiente, Kim Jo-yeon pensou em construir mana por meio do método mental que conhecia antes. Bem, na verdade, não era algo que merecesse o nome grandioso de artes marciais. O que Kim Jo-yeon sabia era que ele havia remodelado uma espécie de método Tonap que qualquer caçador havia feito 300 anos atrás. Uau! Kim Jo-yeon soltou um grande suspiro e sentiu a magia em seu corpo. O poder mágico sentido em seu corpo aumentou desde o início, mas comparado a antes, era tão pequeno quanto uma partícula de magia. No entanto, mesmo aquele pequeno poder mágico foi suficiente para realizar o Sojushion que ele conhecia, e ele começou a movimentar seu poder mágico muito acostumado a isso. Sojushion começou com ele. E... veja isso! Kim Jo-yeon sorriu com o canto da boca ao perceber a performance desse corpo. Havia seres malignos neste mundo. Pessoa má. Só de ouvir o nome, esse nome, que parecia expressar um monstro humanoide, não era um nome ligado a um monstro, mas um nome ligado a uma pessoa. Não é um empreiteiro geral, mas um nome dado a empreiteiros que cometeram crimes usando seu poder. O que grudou neles foi o título de perverso.
Basicamente, há muitos indivíduos, mas também há muitos grupos. E entre esses grupos, o mais famoso é o One Fightful, conhecido como um grupo criminoso internacional. Entre as constelações. Aula no dia seguinte. Vendo o instrutor de história falando sobre o assunto o que é o cara mau, por um longo tempo, Kim Jo-yo se perdeu em outros pensamentos. Por que diabos um corpo tão bom foi arruinado até lá? Isso é o que eu penso sobre esse corpo. Enquanto Kim Jo-yo treinava seu corpo, ele aprendeu que seu corpo tinha algum talento, embora não a ponto de ser extraordinário. No entanto, ao lidar com magia ontem, Kim Jo-yo percebeu que este corpo também tem algum talento em termos de magia. Claro, não é um grande talento. Ele obviamente tinha talento para o corpo e para a magia, mas não conseguia atingir o nível de gênio, talvez porque tivesse os dois. No entanto, Kim Jo-yo estava ciente disso sozinho. Em primeiro lugar, ele foi uma das pessoas que rastejaram de algum lugar nas fileiras inferiores do Beljai. De qualquer forma, além disso, a parte que Kim Jo-yo suspeitava era o estado de seu corpo quando ele entrou neste corpo pela primeira vez. Normalmente, se você tem talento, não é fácil para seu corpo quebrar assim. Por outro lado, se você tem, não consegue por mais que mexa com o Beljai, e se você se mexer um pouco, suas habilidades vão aumentar rapidamente. Isso é talento. Em uma palavra, talento significava que uma pessoa poderia exercer algum poder mesmo estando imóvel. Mas e esse corpo? Eu era um idiota completo. Relembrando seu corpo, que não estava em condições medianas e poderia ter sido completamente despedaçado quando pensou nele como um empreiteiro, ele pôde concluir que havia algo antes de reencarnar. Bem, isso não significa que Kim Jo-yo não se preocupou em procurar coisas como o passado deste corpo. Porque há muito o que fazer e é irritante mais do que tudo. Na época, Kim Jo-yo começou a pensar sobre esse corpo. Tuk-tuk. Kim Jo-yo voltou seu olhar para a sensação de um toque fraco em seu braço. Logo, ele viu uma pequena nota estendida a ele e olhou para Yoo Soo-yeon, que estava sentada ao lado dele. Como se o trabalho de ontem ainda não tivesse acabado, ela se mudou para a cadeira ao lado dela hoje e lembrou que estava adiando algo há muito tempo, e recebeu um bilhete dela. E o conteúdo da nota aberta. Ei! Você é realmente um psicopata? Isso realmente vale a pena responder? Jo-yuki Kim pensou nisso dezenas de vezes, mas logo respondeu por meio de uma caneta, que não havia usado exceto para fazer um teste de papel. Por quê? Ei, Kim Jo-yo, que entregou a nota escrita logo abaixo. A partir daí, ela olhou para o bilhete e virou a cabeça, com uma expressão confusa, e entregou-o novamente depois de mais de 30 minutos. Bem, você conhece o Goblin de pedra que você pegou na última aula de monstros do labirinto. Como você fez isso? Vendo o que estava escrito na nota, Kim Jo-yo voltou seu olhar para Yoo Soo-yeon. Eu não sei o que diabos era, mas ao ver sua pele branca ficando vermelha, Kim Jo-yo sorriu como se fosse um absurdo, pensou um pouco e escreveu sua resposta. Ok, vamos terminar a lição de hoje aqui. E como você pode se inscrever para sair neste fim de semana? Todos que precisam sair, por favor, inscrevam-se. A aula acabou nesse meio tempo. Foi só depois que o instrutor terminou tudo e saiu que Kim Jo-yo dobrou o bilhete que havia escrito e o entregou a Yoo Soo-yeon. Yoo Soo-yeon pega a carta que Kim Jo-yo passou na mesma velocidade da luz. Ao vê-lo assim, Kim Jo-yuki sorriu e depois falou. Ei, não abra aqui, vá até o dormitório e abra. Por quê? É o meu segredo comercial. Porque é difícil para outras pessoas saberem. Entender? Yoo Soo-yeon acenou com a cabeça para a pergunta travessa de Kim Jo-yuki e começou a pensar que Kim Jo-yuki não era tão ruim quanto ele pensava. Exatamente uma hora depois no dormitório. Não sei. Ah! Yoo Soo-yeon gritou. Naquela tarde, no ginásio. Arin Choi me emoji de um coelho fofo chorando.
Arinchoi, me emoji de um coelho fofo chorando. Arinchoi, me emoji de um coelho fofo chorando. Arinchoi, me emoji de um coelho fofo chorando. Arinchoi, me emoji de um coelho fofo chorando. Arinchoi, me emoji de um coelho fofo chorando. Arinchoi, me emoji de um coelho fofo chorando. Arinchoi, me emoji de um coelho fofo chorando. Arinchoi, me emoji de um coelho fofo chorando. Kim Jou-yuki, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Arinchoi, acho que não vou conseguir treinar amanhã, vou sair amanhã. Kim Jou-yo. Arinchoi. Jou-yuki Kim. Arinchoi. Kim Jou-yuki, vá Deus. Arinchoi, emoticon de riso de coelho. 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 Kim Jou-yuki, porque eu vi, aquele. Ao ver a mensagem ser interrompida, Kim Jou-yo largou o smartphone e bebeu a água do copo. Não sei por que ele fica repetindo a mesma coisa até eu responder. Enquanto eu olhava fixamente para o copo com esse pensamento em mente, Balsi começou a falar comigo. Você trabalha duro. Se você acha que não vai conseguir treinar amanhã, deveria trabalhar duro. Você está planejando fazer outra coisa amanhã? Eu vou sair. Ah, aí eu disse que podia sair. Você parece estar assistindo o tempo todo sem dizer nada? Porque estou entediado. Kim Jou-yo respondeu com um aceno de cabeça para o motivo chato, mas preciso. Então, por que você está saindo? A sua pergunta, Kim Jou-yo respondeu com um sorriso. Fazer dinheiro.